Bom, então para a gente terminar, a gente já está bem perto do fim, né? Do curso quer dizer, dessa primeira parte, né? Que foi cinemática relativística e mecânica relativística. Estamos terminando mecânica relativística e hoje a gente vai falar de dois assuntos bem distintos, tá? Assim, não bem distintos, eles fazem parte da mesma disciplina, mas para agilizar, como os dois são meio curtos assim, eu já vou emendar um no outro, tá? O primeiro, a gente vai falar de colisão relativística, tá? Como que se dão colisões entre corpos microscópicos ou corpos relativísticos, né? Quando eu digo corpos relativísticos, eu estou me referindo a corpos que estão viajando próximo à velocidade da luz, tudo aquilo lá que a gente já viu, né? No geral, partículas microscópicas, né, partículas quânticas, elas estão se movendo com velocidades bastante altas. Então, tem um interesse, né, também no estudo de colisões por conta da mecânica quântica e tudo mais. Mas, enfim. E a outra coisa é a unidade de medida elétron-volt, né, que, como eu falei na aula passada, o Joule ele é uma boa unidade de medida para corpos macroscópicos, né? Então, esse caderno, enfim, um copo, tudo que está no domínio macro, né? Quando a gente vai para partículas relativísticas, sistemas relativísticos, partículas muito pequenas, esta unidade se torna grande demais. Ou pequena demais, depende. Por exemplo, o quilograma também, né? Medir a massa do elétron em quilograma, vocês viram que é um negócio muito pequeno, é absurdamente pequeno. Então, a gente tem como converter massa em energia, e eu posso escrever a massa do elétron, por exemplo, como energia sobre C quadrado, pela relação da energia de repouso, né? Bom, mas antes, vamos começar com colisões, então? Deixa eu pegar aqui o meu sisteminha. Vamos supor que eu tenho duas partículas relativísticas, pode ser, sei lá, um elétron e um neutrino. Eu vou chamar essa aqui de partícula 1, eu vou chamar essa daqui de partícula 2. Eu vou chamar essa situação aqui de situação A, ou seja, o início, né? Essa primeira partícula, ela tem velocidade bastante alta, que eu vou chamar de V1. E essa daqui, a partícula 2, está em repouso. Essa partícula 1 tem uma massa M1 e a partícula 2 tem uma massa M2. No fim, então, essa partícula vai atingir essa. Depois da colisão, o que eu tenho é a partícula 1 saindo, né, com uma velocidade, eu vou chamar V3, e a partícula 2, como ela recebeu uma pancada, ela vai sair aqui depois com uma velocidade V4, tá? Que é diferente de zero, no fim. Então essa eu vou chamar de situação B. A situação B é a situação depois do choque, tá? E aí, aqui na relatividade, assim como na mecânica clássica, a gente vai ser guiado pelas duas leis de conservação, né? A lei de conservação do momento e a lei de conservação da energia. Vamos começar, então, pela lei de conservação do momento. Se você não se lembra, a lei de conservação do momento é a seguinte. A soma dos momentos individuais de cada partícula, quando I vai de 1 até N, vamos supor que eu tenho N corpos, de PI, no início, né, tem que ser igual à soma, vou colocar J agora, porque o somatório é independente, de 1 até N de PJ, ou seja, no final, né? Início e fim, eu poderia colocar um zerinho aqui, se eu quisesse, né, para indicar que isso aqui é o início, P0, e um F aqui de final, enfim, início e fim. Essa é a lei de conservação do momento. Então, vamos escrever isso, né? Só que usando o momento relativístico, né? Se você se lembra aqui, gama é o P, né? Ele é igual a gama mv. Nesse caso, eu posso usar vetor se eu quiser, mas como eu estou tratando de um caso unidimensional, eu posso falar que tudo que está aqui andando para a direita é positivo e tudo que está indo para a esquerda é negativo. Nesse caso, eu não vou ter nenhum sinal de menos na minha conta, porque tudo que está vindo está para a direita ou está em repouso, né? Então, vai ser tudo mais. Então, tratando esses caras como um escalar com sinal, né? Eu tenho que o momento 1, relativístico, que é γ1, M1, V1,
eu tenho que escrever assim porque este gama está associado com essa velocidade aqui. Lembra que o gama tem uma velocidade escondida dentro da raiz. Essa é a parte que complica um pouco quando a gente vai tratar colisões relativísticas, né? Você tem que tratar esse gama aqui. Bom, o momento da partícula 2, tudo isso no início, tá? Tudo isso aqui é no início, antes da colisão. Gama 2, M2, V2, isso aqui tem que ser igual à soma dos momentos finais relativísticos, né? Então, gama 3, M1, porque o gama 3 está associado com a velocidade V3 da partícula M1, né? As partículas, estou considerando que elas não mudam de massa depois do choque. Então, isso aqui é mais gama M1 gama 3 M1 V3 mais gama 4 M2 V4. Novamente, essa partícula está associada, meu Deus do céu, deixa eu desligar esse Discord aqui. Essa partícula está associada com esse gama, né? Está associado com com a velocidade final dessa partícula 2 aqui, né? Então, eu continuo usando M2 e M1, mas os gamas são diferentes porque as velocidades são diferentes, tá bom? E aí, o que acontece? Bom, o começo é bem simples, né? Porque no começo a partícula 2 está em repouso, eu estou considerando, né? Então, o V2 é zero, esse cara aqui é zero, a gente fica com gama 1, M1, V1 igual a gama 3, M1, V3, olha eu me confundindo, mais gama 4, M2, V4. Tá bom? Então, a gente teria esse momento. Claro que se essa partícula aqui não tivesse em repouso, eu teria que escrever toda a equação. Tá bom? Nesse nosso caso, o I vai de 1 até 2, né? Eu tenho duas partículas. Então, você vê, né? Vai dar um trabalho resolver isso daqui, porque você tem que, enfim, você pode substituir para encontrar V4, jogar na equação agora que a gente vai fazer da energia, e você vai ter uma equação só em V3, e vai dar um trabalho fazer isso por causa desses gamas aqui que tem essas raízes, né? O gama é 1 sobre a raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Isso é horrível de ficar fazendo conta com isso. Mas vou deixar assim então, beleza? Porque o que eu quero te passar é que a ideia é a mesma. O conceito de colisão relativística, né, continua sendo guiado pelos mesmos dois princípios, né, pelas mesmas duas leis, que são a conservação da energia e a conservação do momento. A conservação da energia agora. A energia final, ou melhor, a energia inicial, tem que ser a soma, né, da energia inicial tem que ser igual à soma da energia final. Total, né? Total. Então, a energia total relativística, a gente sabe que é gama mc2, né? Essa é a energia total relativística. Então é isso que a gente vai ter. A gente vai ter o início, a energia da partícula 1 é gama 1 m1 c quadrado mais gama 2 m2 c quadrado. Isso tem que ser igual à energia final, né? Então, gama 3 m1 c quadrado mais gama 4 m2 c quadrado. Você vê que todo mundo tem c quadrado, então eu posso dividir tudo por c quadrado e ficar com gama 1 m1 mais. Bom, no começo, né, a partícula 2, o gama dela é 1. O gama dela é 1, porque ela está em repouso nesse nosso referencial, né? Se nesse nosso referencial ela está em repouso, o gama dela é 1, porque o beta, V sobre C, é 0, né? Aí fica 1 sobre 1 o gama, então eu não só vou já dividir tudo por C, então aqui também vai aparecer só o M2, porque o gama dela é 1. Então, M2, isso aqui é igual a gama 3, M1, mais gama 4, M2. Você vê que a equação para a energia é um pouco mais simples, né, do que a equação para o momento. Isso se deve a todos os fatores conterem a velocidade da luz, então eu posso dividir tudo. O fato de que eu falei que essa partícula 2 estava em repouso no começo faz com que eu possa escrever só a massa M2 sozinha. E, inclusive,
eu tenho M1 de um lado, M1 do outro, M2 de um lado, M2 de um outro. Eu posso escrever, então, tudo que tem M1 de um lado, tudo que tem M2 do outro. Simplificar um pouco mais essa equação, porque os gamas são números, lembre-se. Então, quando eu fatorar isso daqui, ó, joga esse M2 para cá, por exemplo. Eu tenho aqui M2, mais, aí vai passar para cá menos, né? Então vai ficar M2 menos gama 4M2. Eu já fatoro isso daqui, ó, que multiplica 1 menos gama 4, né? Só que tem que ser igual a, agora, M1, então esse gama 3 vai estar aqui. Eu vou fatorar a massa 1, que multiplica gama 3, esse cara vem para cá menos gama 1. Então, veja, isso aqui, gama 3 menos gama 1, são números. 1 menos gama 4 é um número. Então, você tem aqui um valor multiplicando a massa igual a outro valor multiplicando a outra massa. É um pouco mais simples, né, do que no caso do momento. E se a partícula 2 não tivesse em repouso no começo? Bom, então aqui ia aparecer um gama 2 associado à velocidade V2 dessa partícula no início, tá? Mas como eu assumi que ela estava em repouso, fica desse jeito. É o que eu falei, né? Você pode encontrar uma equação em V3, como eu falei, vai dar um trabalho, e aí você substitui a equação em V3. Você encontra o gama 3 e tudo mais, você pode substituir aqui e encontrar, vai dar uma conta enorme, né? Mas o que eu estou querendo te dizer é que o princípio é o mesmo. Momento conservado, relativístico, energia relativística conservada, tá bom? E aí, o outro princípio... Enfim, então até aqui eu acho tudo bem para todo mundo, né? A gente só usou as mesmas ideias da mecânica clássica, só que agora de uma forma relativística, né? Com momento relativístico conservado e energia relativística, energia total relativística conservada. Dá uma mudancinha aí, né, maior, por causa desses gamas aqui. O que mais dificulta mesmo são os gamas. E é claro, se você tiver na presença de um problema desses tridimensional, você tem que se preocupar com os vetores, né? Nesse caso aqui meu foi bem simplesinho, uma dimensão, eu falei que tudo que está para cá é positivo, tudo que está para lá é negativo, fica mais fácil. Mas tem que tomar cuidado com os vetores também, tá? No caso da energia não, porque a energia é um escalar. Então, enfim, o C quadrado vai estar contido em todo mundo do mesmo jeito. Mas tem que tomar cuidado no momento. Então, deixa eu apagar aqui para a gente falar do elétron-volt, né? O que é o elétron-volt, né? É o que eu disse no começo, né? A gente vai falar disso melhor na próxima aula, essa conversão massa e energia, porque uma coisa já puxa a outra. Mas essa conversão, por exemplo, está associada com a criação da bomba atômica, né? Enfim, eu vi que vai lançar aí um filme do Oppenheimer, né? Para quem não sabe, o Oppenheimer foi o físico que mais, digamos assim, foi o principal responsável, né, pela bomba atômica. O Heisenberg, o próprio Heisenberg, né, sabia como fazer a bomba atômica. O Einstein escreveu até uma carta ao presidente dos Estados Unidos na época da guerra, falando sobre a bomba atômica. E, enfim, o Heisenberg não fez a bomba atômica, né? O Heisenberg, que era um físico alemão, não fez porque ele sabia o tamanho do problema, né, que isso poderia ser. E, como a gente viu, foi, de fato, né? Porque essa liberação de energia, essa conversão de energia em massa, dependendo do contexto, se for, por exemplo, igual no caso de uma bomba atômica, a massa liberada, a energia liberada, desculpa, que vem, né, a transformação de massa em energia, é muito absurda. Principalmente quando você fala de colisão de corpos, de sistemas atômicos, né? Que, enfim, a gente vai falar melhor disso na próxima aula, como eu falei. A gente vai pegar um átomo de tório que decai em um radônio e, eu acho que é em partícula alfa, né, que é o átomo de hélio. A gente vai ver que a soma do radônio com o hélio não dá a massa total do tório. Mas espera aí, se o tório decai em dois átomos diferentes, como que a soma dessas massas não dá a massa do tório que ele tinha antes? Por causa da energia. Tem energia liberada nesse processo. Então, como eu disse, né, na próxima aula a gente vai tratar melhor disso, com mais detalhe.
Aqui eu quero só te passar a ideia do seguinte, a gente tem que a energia de repouso de um corpo, ela é mc2. Bom, seria muito interessante, como eu disse, né? A massa do elétron em quilograma, ela é 9,11, isso aqui a gente viu na aula passada, vezes 10 a menos 31. É um número muito ruim pra gente ficar mexendo. Menos 31, 9,11. Assim, depende do contexto, né? Mas no geral é bem ruim de ficar escrevendo desse jeito. Então o que eu posso fazer? Qual que é a unidade de medida, né, adequada para falar dessas partículas, de sistemas relativísticos no geral? É o eletronvolt. Então eu vou deixar definido aqui. A gente escreve assim, tá? EV. O eletronvolt é 1 eletronvolt, né? Então vamos lá. 1 eletronvolt é, vou colocar assim, definir aqui para você, o trabalho, já vou explicar o que eu estou escrevendo, é o trabalho necessário para um elétron atravessar uma DDP, uma barreira de potencial. Vou escrever DDP, tá? Uma tensão de ΔV. Tem gente que chama de ΔV, tem gente que chama de ΔU, né? Vou colocar o ΔU, que é o mais usual. Uma barreira de potencial de 1 volt. Fala, o que você escreveu aí? Bom, a gente sabe que quando o elétron se defronta com uma barreira de potencial, uma DDP, né? Aquelas placas lá. Se essa DDP ela decresce de 1 volt, a gente sabe que o elétron, por causa da carga dele ser negativa, tende a sair, né? Tende a querer fugir dessa barreira de potencial. Porque, né, o elétron com carga negativa ele quer crescer o potencial. Se eu forço o elétron a atravessar essa barreira, por algum mecanismo que não é a mão, mas se eu faço uma força nesse elétron e empurro ele, né, para ultrapassar essa barreira que decresce o potencial de 1 volt, então eu tenho um trabalho realizado de 1 eletronvolt. Trabalho, a gente sabe, né, energia. Então, a gente define que 1 eletronvolt é EV, ele é menos a carga do elétron, que é negativa, então esse cara aqui vai dar positivo, vezes a tensão, né? Nesse caso, 1 eletronvolt não, 1 volt, o ΔU ali, né? Então a gente tem que 1 eletronvolt é igual a menos com menos é positivo, a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Coulomb, tá? Não é velocidade da luz, não. Coulomb. E aí, o que a gente tem aqui? Coulomb volt, né, na verdade, porque aqui tem um V. E aí, o que isso significa? Bom, o elétron volt, então vamos lá, se eu quero fazer uma conversão, a gente viu na aula passada, eu vou pegar o dado aqui, tá, porque eu não me lembro de cabeça, e você também não precisa se lembrar. Mas, a gente viu na aula passada que a energia de repouso de um elétron, né, a gente calculou isso na aula passada, era a energia de repouso de um elétron, ela era, onde está aqui, que eu calculei, 0,82 vezes 10 a menos 13 joules. Então veja que, se eu estou calculando a energia do elétron em joule, é uma unidade muito ruim de trabalhar, muito pequeno, né, para esse nosso propósito. Bom, então, se eu quero converter a energia em eletronvolt, eu pego aqui a minha energia em joule, então 0,82. Vou calcular, então o que eu estou fazendo aqui é calcular a energia do elétron de repouso, nessa nova unidade, né, no eletronvolt. 0,82 vezes 10 a menos 13, divido isso, né, se eu quero obter em função agora, se eu quero obter, na verdade, em eletronvolt, eu vou dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí veja, como isso aqui é praticamente, né, como denominador, o dobro praticamente, né, essa conta aqui dá quase meio, na verdade ela dá
0,511. Então, a energia de repouso do elétron em eletronvolt é 0,511 vezes 10, né? A sexta, né? Porque menos 13, aí aqui vai ficar mais 19, vezes 10 a 6 eletronvolt. Mais 10 a 6 a gente usa uma letrinha para isso, que é o mega, né? Um mega é 10 a 6, então a energia de repouso do elétron é de 0,511 MeV. A gente fala, tá? MeV. Mega eletronvolt. Mega, 10 a 6, você sabe. Então, como que eu calculo a massa do elétron agora em unidades de energia? Dividindo por C². Eu posso falar que a massa do elétron é a energia dele de repouso dividido por C2. Então, eu vou ter MeV por C2 nesse caso, né? A massa, então, do elétron é 0,511 MeVs por C². Se você olhar aí no modelo padrão, você vai ver que a massa do elétron está dada exatamente nisso. Aliás, todas as partículas do modelo padrão estão com suas massas representadas em unidade de energia eletronvolt. No caso de quarks, enfim, tem quarks, né, que são mais pesados, que estão representados em giga eletronvolt, mas tem também mega eletronvolt, tá? Então, a maioria das partículas eu acho que está em GeVs, né? Está em GeVs, eu acho. GeVs é o giga, né? 10 a 9. Mas, enfim, exceto, lógico, as partículas que não têm massa. Olha no modelo padrão aí, na verdade eu até deixo uma fotinha aqui para você ver. A massa do elétron está dada nessa unidade. Pode acontecer de não aparecer o sobre C². Isso acontece porque em teoria de campos, até na relatividade mesmo, mais pra frente eu vou falar sobre isso com vocês, né? Introduzir esse sistema de unidades, que a gente chama de sistema de unidades naturais. Para quem já assistiu aí meu curso de teoria clássica de campos, sabe o que eu estou falando? A gente considera a velocidade da luz igual a 1, não 1 metro por segundo, nada a ver, o número 1, adimensional. Tem um sistema de unidade específico que a gente pode encontrar no qual a luz ela seja dimensional. Depois, né, a gente faz o balanço de unidades e volta com a velocidade da luz igual a 13, 10 a 8 metros por segundo. E, enfim, mas isso eu vou introduzir com calma mais pra frente, para vocês ficarem tranquilos, tá? Por enquanto não precisa se preocupar com isso. Mas só veja que no modelo padrão não é quilograma que está lá, né? Tipo, não está isso daqui na massa do elétron. A massa do elétron está expressa em termos mais agradáveis para a gente trabalhar. Isso aqui é praticamente metade, né? Então é como se fosse um meio de 10 a 6 eletronvolt por C². Enfim, a aula de hoje era isso. Na próxima aula, então, a gente vai falar mais desta relação aqui, importantíssima, né? E, enfim, que gerou aí, então, a criação da bomba atômica. E não só isso, né? Muitos outros fenômenos podem ser explicados por essa simples relação. Eu tenho até uma dedução matemática mais formal no canal, por via teorema do trabalho, né? Que, enfim, eu deixo aqui na descrição se você quiser ver com mais detalhes, beleza? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que tenha gostado. Valeu, falou e fui.